Fala galera, tudo certo com vocês? Eu sou a Maju, eu sou a devoradora de livros e hoje vamos falar sobre 2 livros nacionais. Antes de falar sobre esse... E tudo cair. Antes de falar sobre esses 2 livros, se você não é inscrito nesse canal, por favor, inscreva-se. Acione o sininho, curte aí, deixa seu like para ajudar no crescimento e no engajamento desse canal, tá? Me segue lá nas redes sociais e se você precisar fazer aquelas suas compras básicas necessárias, eu acho super necessárias essas compras. Por favor, não deixe de usar os meus links que estarão aí no box de descrição do vídeo, beleza? Bom, gente, hoje eu vou falar pra vocês sobre 2 livros nacionais que eu li, né? São uma duologia até agora, que se chama Os Assassinos de Anubis. Esses livros pertencem ao autor Everton Goulart. Ele entrou em contato comigo no Instagram e perguntou se eu leria os livros dele. Eu disse que sim. Sim, eu leria sim. Ler é bom, ler faz bem. Então ele me enviou esses 2 livros. E, gente, ai, que livros. Que comédia, velho. Que coisa engraçada. Mas, enfim, deixa eu explicar a vocês do que se trata esses 2 livros. Tá? Anubis é um deus egípcio que ele é guia, protetor e guardião dos mortos, responsável pelos ritos funerários. É isso aí. É aquele deus egípcio que ele tem cabeça de chacal e corpo de homem. Então, o primeiro livro, que é Os Assassinos de Anubis, a gente vai ter o livro dividido em 3 partes, são 3 personagens, tá? O primeiro personagem é o Zafi / Tomate Cereja. Ele é um cara que ele é doente, ele tem câncer, e aí um belo dia ele vai no hospital e quando chega lá o médico diz a ele que ele só tem 90 dias de vida. E aí ele fica revoltadérrimo. O médico diz que ele pode passar por uma cirurgia, mas ele não aceita. Ele diz que não vai viver o resto dos dias dele passando mal, tomando remédios, que ele vai sair do consultório, ele vai beber, ele vai fumar, ele vai farrar. Ele fica revoltadérrimo, tá? Então ele vai e volta pra casa. Ele tem uma ex-mulher chamada Juliana. Tcharam! E a Juliana botou-lhe um par de chifres e foi viver com outra pessoa e, inclusive, tem uma filha com essa outra pessoa, tá? Mas a Juliana é uma pessoa que ela não quer que o Zafi deixe de fazer parte da vida dela, né? Apesar do equívoco que ela cometeu, ela não quer se separar, assim, deixar de conviver com o Zafi. Então ela insiste em ter o Zafi na vida dela, ela vai na casa dele, visita ele e tudo mais, essas coisas todas aí, tá? Nisso, o Zafi, ele um belo dia levanta e mesmo meio que passando mal, ele decide caminhar. Ele vai embora caminhando, andando, ele acaba parando numa floricultura. E quando chega lá na floricultura, ele começa a conversar com a dona da floricultura, né? Ela percebe que ele tá meio mal e eles começam a conversar. E aí ele começa a contar a ela que a mãe dele cuidava do jardim da casa dele, que era muito bonito e tal, não sei o que, e ela oferece umas plantas pra ele. Só que ele diz assim, não gosto de plantas, eu gosto de frutíferas. E aí ele diz pra ela que precisa de uma frutífera que o ciclo seja curto, porque ele só tinha 90 dias. E aí ela oferece o que pra ele? Tomate cereja. E ele vai e leva os tomates cerejas pra casa e começa a cultivar esses tomates cerejas. Um belo dia o Zafi tá prestes a morrer lá, muito mal mesmo. O que é que a Juliana faz? Ele acaba desmaiando, né? Aí o que é que a Juliana faz? Leva ele pro hospital e manda fazer a cirurgia. Ou seja, Zafi deixa de ser um cara doente prestes a morrer. Deixando de ter o câncer, ele deixa de receber o auxílio que ele recebia, né? Auxílio doença, alguma coisa assim, um auxílio que ele recebia e ele tinha que voltar a trabalhar, tá? Ele volta a trabalhar numa gráfica que ele já trabalhava antes, só que aí ele muda de setor por causa das condições físicas dele, tá? Ele vai trabalhar em outro setor nessa gráfica. E ele fica muito revoltado porque o patrão é um escroto, o patrão é um escravocrata, ele trata mal os funcionários, ele paga ruim, é aquela coisa toda, e o Zafi resolve fazer um protesto. O que é que ele faz?
Ele pede demissão? Não, meus queridos, ele não pede demissão. Ele decide cortar os fios de todas as máquinas da empresa para no outro dia as pessoas não conseguirem trabalhar. Pois é, ele fica revoltado porque ele diz que as pessoas estão lá sendo escravizadas e gostam da escravidão e tal, não sei o que, enfim, ele vai e corta esse negócio aí. E aí a gente fica, meu Deus do céu, que homem louco, como assim ele vai cortar os fios e aí, não sei o que. Só que no outro dia todo mundo chega lá para trabalhar, não tem máquina para trabalhar porque os fios estão cortados e começa a investigação e obviamente o Zafir é descoberto, né? Ele é descoberto e ele é mandado embora, ele é demitido. Alguns dias se passam e o Zafir começa a maquinar um plano mirabolante na cabeça dele, tá? Então ele vai no centro com a Juliana vai trabalhar e ele pede um dinheiro emprestado a Juliana e vai para uma parte da periferia da cidade e o que é que ele faz? Ele compra uma arma e decide que ele vai matar o ex-patrão dele. Aí ele vai lá na empresa, pega o cara, sequestra o cara, leva o cara para um lugar para matar o cara. Só que nesse meio tempo ele está debilitado, né? Porque ele é uma pessoa que ele ainda é convalescente. O que é que acontece? Ele leva um cacete do patrão dele, fora do comum. Só que no meio da briga lá, ele consegue, né, pegar a arma, tá, e mata o cara. Pois é, ele mata o cara. Aí ele entra no carro, vai parar num lugar lá, num estabelecimento, num boteco, uma coisa mais ou menos parecida, todo quebrado, todo ensanguentado, todo machucado. E aparece uma pessoa muito curiosa lá, que sabe de tudo da vida dele, que é o Dr. Lauro, que é o responsável pelo hospital de transplantes da cidade, o Hospital Estadual de Transplante da cidade, tá? Junto com o Dr. Lauro aparece um outro cara que agora eu não lembro qual deles é o que aparece. Eu não sei se é braço, eu não sei se é fêmur. Enfim, aparece alguém lá com o Dr. Lauro, tá? E eles começam a conversar com o Zafir e explicar a eles, fazer uma proposta para o Zafir, tá? Para o Zafir ter um novo emprego e tudo mais. E aí o Dr. Lauro explica para o Zafir o que é os Assassinos de Anubis, que é o que dá nome ao livro, tá? Os Assassinos de Anubis é uma ordem de assassinos organizada pelo Dr. Lauro, que tem como missão acabar com a corrupção no Brasil, tá? Tudo isso se passa no Brasil, com nomes diferentes, mas que você consegue lembrar de alguns locais, tipo São Paulo não é São Paulo, é São Paulo, né? Mato Grosso do Sul não é Mato Grosso do Sul, é Mato Sul. Então, o Everton fez essas jogadas assim que são muito interessantes no decorrer da história. E a premissa desses Assassinos de Anubis é o seguinte: eles julgam a pessoa e se os pecados da pessoa forem mais leves do que o peso de uma pena, a pessoa pode ir livre. E se for mais pesado do que uma pena, então eles vão ser julgados por Anubis e comidos lá por Amit, que é outro bichinho que tem lá que, enfim, tem lá. Tá? Então nessa confusão toda aí, a gente encerra a primeira parte do livro com Zafir entrando no Assassinos de Anubis, né? Fazendo parte dessa ordem. O que é que acontece? Quando você entra nessa ordem, você tem que ter um codinome. Você não... A pessoa que você era na sociedade, a pessoa que existia não existe mais. Você recebe um novo codinome e vai viver uma nova vida, tá? Lá dentro da Ordem dos Assassinos. Então o Zafir, por causa da história lá com o Tomate Cereja, acaba se intitulando Tomate Cereja e entra para os Assassinos de Anubis. E aí quando o Zafir entra no Assassinos de Anubis, ele acaba conhecendo o Fêmur, que é um cara que precisava de um transplante de fêmur. E aí conversou com o Dr. Lauro e acabou entrando para a Ordem dos Assassinos também, né? Então ele tem esse codinome de Fêmur. E temos o Braço, que é a mesma circunstância, tá? E ele conhece também um cara chamado Terceiro. O Terceiro, se eu não estou enganada, ele tentou assaltar o Dr. Lauro num sinal. E aí o Dr. Lauro, muito persuasivo, né? Convenceu ele a não assaltá-lo e entrar para a ordem também. Então já tinha essas três pessoas junto com o Dr. Lauro e aí entra o Zafir, vulgo Tomate Cereja, tá? E o que é que eles fazem? Eles recebem missões, eles investigam pessoas, tá? E geralmente pessoas ligadas à polícia, à política e tal, pessoas corruptas. E o que é que eles fazem?
eles literalmente matam essas pessoas corruptas e usam os órgãos para transplante. É isso mesmo, minha gente. Só que nessas missões que eles recebem, uma delas, né, que é a maior missão do primeiro livro, o Tomate Cereja, ele acaba tomando 16 tiros. Só que ele não morre. E aí ele fica conhecido como ele vira um mito, ele vira o Tomate Cereja, o homem que não morre, tá? Porque o cara tomou 16 tiros e não morreu. Ele tá ganhando do 50 Cent. Pra quem não sabe da história do 50 Cent, vá lá pesquisar, tá bom? O rapper, o 50 Cent, lá, o rapper, 50 centavos. Eles matam os corruptos e usam os órgãos para transplante. Então eles fazem um mal para um bem, certo? E assim eles vão limpando a sociedade desses corruptos. Eita. E tudo tá caindo porque o vento tá passando. Eles vão limpando a sociedade desses corruptos, tá? Então os assassinos de Anubis, eles são uma ordem que matam corruptos, tiram os órgãos, tá? E fazem transplante em outras pessoas que estão na fila, pessoas necessitadas, entendeu? Então assim, eles têm toda uma rede de apoio que se a pessoa for assassinada, um vereador, um político em outro estado, eles têm toda uma rede de apoio para mandar lá o helicóptero para pegar a pessoa para antes de 6 horas estar no hospital de transplante para pegar todos os órgãos e fazer a festa. Aí a gente vai passar para a segunda parte do primeiro livro. A segunda parte do livro, que é a parte do Natal / Bengala. O Natal é um cara que ele trabalha numa empresa, tá? E aí ele tem uma tia distante e essa tia morre e ele é o único parente dessa tia. Então ele tem que viajar para esse lugar que ele viveu quando era criança para assinar os papéis lá, para os bens da tia, organizar toda essas coisas de funeral, essas coisas todas aí, tá? Então ele vai e volta para a cidade que ele vivia antes. E lá ele reencontra alguns amigos. Um amigo que agora é delegado da cidade, um amigo que agora é prefeito da cidade, um outro amigo que... Cada um tem um cargo agora na cidade e conhece uma moça que é responsável pela escola, tá? Eu não lembro agora o nome dela. Enfim, depois que passa toda essa situação do funeral da tia dele, o Natal acaba voltando pra sua casa, né? Na cidade onde ele mora, pra sua casa. E aí ele para num posto de gasolina pra fazer um lanche e percebe uma moça pedindo carona para os caminhoneiros e tudo mais. E aí ele fica preocupado, ele diz, meu Deus, essa menina pedindo carona assim para essas pessoas, pode acontecer alguma coisa com ela e tal. E aí ele vai e oferece carona para levar a menina para a cidade, tá? Essa menina, ele conhece ela pelo nome de Paloma. Depois a gente vai chegar na Paloma, tá bom? E aí o Natal leva a Paloma, acaba que a Paloma fica na casa do Natal por alguns dias, né? E ela, com o jeito dela diferente, começa a mostrar outros caminhos pro Natal. O que que acontece? Um belo dia o Natal vai trabalhar e é demitido. Pois é, isso acontece, infelizmente. E aí quando ele volta pra casa, a Paloma diz, então vamos comigo, vamos viajar, vamos sair por aí, fazer tipo mochilão e tal, não sei o quê. Só que o Natal diz pra ela, não, você é louca, eu tenho que arranjar outro emprego, eu tenho minhas contas pra pagar, todas essas coisas assim. Então a Paloma acaba indo embora. Antes eles têm lá uma fé e eles acabam se apaixonando, mas aí a Paloma vai embora. Tá? E aí acontece uma coisa lá na cidade da tia do Natal, que ele acaba tendo que voltar pra lá pra ver uns papéis referentes ao terreno da escola, tá? E a moça que é responsável pela escola liga pra ele e ele acaba tendo que voltar pra lá. Quando ele volta pra lá, ele descobre uma rede de corrupção que ocorre entre o delegado, o prefeito, essas coisas todas aí, tá? E aí o delegado acaba sequestrando o Natal, tentando matar ele, e o Natal consegue se salvar e acaba sendo recrutado também, né? Diante dessa confusão toda, ele acaba sendo recrutado também para o Assassinos de Anubis. Ele acaba sendo encontrado pelo Dr. Lauro e pelo Tomate Cereja, tá? Só que aí ele tá todo machucado, ele tá com a perna mancando e tudo mais, e aí ele precisa usar uma bengala. Então daí o codinome dele passa a ser Bengala. Bengala. E aí a gente parte para a terceira parte desse primeiro livro, que é a história do Césio.
O Césio, ele é um cara que ele é ex-fuzileiro naval e depois de ter saído da marinha, o que é que acontece? Ele passa a ser assassino de aluguel, tá? E aí ele tem um amigo chamado Tiago e eles são contratados para matar a presidenta. Eles são contratados para matar a presidenta. E aí eles recebem 2 milhões para matar essa mulher. Só que o que é que acontece? Eles não conseguem, eles depois pensam melhor e resolvem desistir da situação, né? Porque a mulher vivia sobre uma vigilância muito grande, era um sistema de segurança muito grande e era uma coisa impossível de se fazer, tá? O Césio, ele queria fazer isso porque ele tem um filho, o Maurício, e o Maurício precisa de um transplante. Então ele queria dinheiro para, tipo, comprar no mercado negro um rim pro menino, tá? E aí ele pensa melhor e decide não fazer isso. O que é que ele faz? Ele chega em casa e a mulher dele, a Gabriela, diz que o Maurício tá mal, que tá na lista e tem pessoas na frente dele, aquela confusão toda, aquela agonia toda, que quem sabe minimamente de transplante sabe como é, né? E aí, o que é que ele faz? Ele vai justamente no Hospital Estadual de Transplante e pede para falar com o diretor, que é o Dr. Lauro. Tá? E quando ele vai falar com o diretor, ele começa a ameaçar o diretor, apontar a arma pra ele e dizer: você vai ter que fazer o transplante do meu filho e tal, não sei o que, tá. E aquela confusão toda, só que o Dr. Lauro, muito calmo, né, muito mestre Yoda, vai lá e diz pra ele: ó, a situação não é assim, você tá vindo aqui pra me chantagear, você é corrupto, não sei o que e tal. Aí ele mostra o desespero todo dele. E aí o Dr. Lauro simplesmente se vira e faz assim: podem sair todos vocês que ele não vai me matar. E aí começa a sair todos os assassinos de Anubis, né, de dentro da sala. Tomate, cereja, braço, fêmur, cabeça, pé... Mentira, gente, eu tô brincando. Sai lá os assassinos de Anubis, tá? E aí eles começam a conversar com o Césio e aliciam o Césio também para os assassinos de Anubis, tá? E aí o Césio fala com o Tiago vai embora. Diz: tudo bem, não dá pra gente fazer isso mesmo, o Tiago vai embora e o Césio fica no Assassinos de Anubis sob o codinome de pai, porque ele é o único deles que é pai, tá? Então, eles entram. Gente, é muita história que tem dentro desse primeiro livro, porque eles vão atrás de uns corruptos. Lembra da Paloma, que tava junto com o Natal, que agora é Bengala? O pai dela é um cara que ele é muito rico, ele é dono de uma empresa, uma fábrica de tecidos. E, tipo, ele é um dos homens mais corruptos que tem e eles vão atrás pra acabar com o pai dela e acabam descobrindo depois que é o pai dela, tá? E são muitas coisas que acontecem. É muita coisa que acontece. São cenas, assim, que você diz assim: meu Deus, é o Duro de Matar em livros. É muito sensacional, tá? E aí a gente parte para o segundo livro, que é Os Assassinos de Anubis, Olho de Horus. Esse livro também ele é dividido por partes, ele tem mais partes do que o primeiro livro, tá? E a gente começa esse segundo livro também com o Tomate Cereja. Como o Tomate Cereja, no final do primeiro livro, levou 16 tiros, ele tá meio que aposentado. Ele meio que cansou. Ele disse: gente, eu não estou aqui para ser peneira, né? Ele meio que se aposentou, certo? E aí quem fica responsável sendo o chefe dos Assassinos de Anubis é o pai, ok? Então, na primeira parte do segundo livro, Assassinos de Anubis, Olho de Horus, nós vamos ter o Tomate Cereja vivendo uma vida pacata com a Juliana. Eles se reconciliaram, né? Tanto que no primeiro livro, ele diz que os olhos dele não combinavam com o corpo dele, porque ele tinha um corpo debilitado, ele tinha levado 16 tiros, mas os olhos dele não paravam de brilhar. E a gente descobre que o brilho dos olhos do Tomate Cereja é o amor que ele tem por Juliana, mesmo depois de ter levado lá, ó, o pazinho de 500, tá bom? Então ele está vivendo uma vida tranquila, pacata com a Juliana, né? Um belo dia eles decidem sair para passear e decidem pegar um ônibus. Só que quando eles estão na parada de ônibus, para um cara com um carro, uma picape, num local que não deveria parar. Aí ele desce, um cara com chapéu de cowboy, né? Bem parecido com o que eu conheço ali. Vocês já vão entender por quê. Aí ele desce, né, com seu chapéuzão de cowboy e tal, e pega um saco de lixo e bota um lixo no lugar que também não deveria colocar. Então ele para num lugar que não deveria parar e ele coloca lixo no local que ele não deveria colocar. E o Tomate Cereja vê.
Ele vê e fica possesso, revoltado, porque ele é um cara anti-corrupção, anti-coisas erradas, né? E o cara entra no carro e vai-se embora. Puxa o carro e vai embora. E aí o tomate cereja fica indignado e ele vê de longe e tem a impressão que o saco está se mexendo. Então ele atravessa a rua e vai lá. Quando ele abre o saco, minha gente, era um cachorro que tinha dentro do saco, que estava todo ensanguentado, todo machucado. E ele diz, meu Deus, como é que o cara fez um negócio desse com esse pobre cachorro? Então ele pega o cachorro junto com a Juliana e pá, parte pro... aquele que cuida de cachorro, veterinário, esse mesmo. Eles partem pro veterinário. Tá, e aí eles acabam levando o cachorro pra casa, porque a veterinária diz, ó, eu só posso fazer os primeiros socorros, o cachorro agora tá bem, você vai ter que cuidar dele. Então eles levam o cachorro pra casa, o cachorro acaba recebendo o nome de Avenida. Então temos como primeira parte do segundo livro, Tomate Cereja / Avenida, tá? E aí, um belo dia, um outro dia, o Tomate Cereja está em casa, junto com Juliana, junto com Linda, que é a filha de Juliana, que ele adotou como filha dele também. E começam a assistir o jornal, assistir televisão, whatever, assistir, tá? E quem que aparece na televisão? O dito cujo do cara que deixou o cachorro na rua com o seu chapéu de cowboy. Ele é o quê, queridos? Ele é pastor. Ele é pastor. Lembra agora porque foi que eu lembrei de uma pessoa ali? É, essa pessoa aí mesmo. E aí o tomate cereja vai atrás, fica revoltado e descobre que o cara é um baita de um corrupto que usa a fé para ludibriar as pessoas, para enganar as pessoas, para engabelar as pessoas. E aí o que é que ele faz? Ele fala com o Talico. Talico é o sobrinho do Dr. Lauro. Lembra do Dr. Lauro? Pois é, infelizmente o Dr. Lauro chega a óbito. Então o tomate cereja ele entra em contato com o Talico e pede suporte ao Talico para resolver esse caso desse pastor. Ele diz que não vai voltar para os assassinos de Anubis, mas que vai resolver por conta própria. Minha gente, ele resolvendo esse negócio é uma coisa assim, é um bang bang. É um tiroteio, é um negócio assim, tão filme de Hollywood. É uma coisa louca, 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 louca. E aí, o tomate cereja, ele acaba desconfiando das coisas que aconteceram, sabe? De que existem mais pessoas ali por trás, de que existe uma coisa estranha ali. Tá? Aí a gente passa para a segunda parte do segundo livro, que é a história da Marjorie / Paloma. Lembra a Paloma do Natal? Pois é. A Marjorie, ela fica como herdeira e responsável, né, maior acionista da empresa do pai dela, tá? E aí ela volta para um local chamado San Madre para um enterro de uma melhor amiga dela, tá? Que foi assassinada. A melhor amiga dela foi assassinada e o principal suspeito é o namorado da amiga. Só que a Marjorie, ela acha muito estranho, muito esquisito, porque a amiga era de uma índole muito correta e não ia se envolver com uma pessoa que não preste, tá? E aí ela fala pra mãe da menina lá que vai investigar, que precisa de um tempo que vai investigar. Quando ela começa a investigar, ela sofre um atentado, tá? Tentam matar ela. E aí ela começa a desconfiar, a descobrir e tal. Ela acaba descobrindo que um determinado político mandou matar a amiga dela pra incriminar o namorado, porque o namorado era um pacifista que estava atrapalhando os trabalhos do político lá. Tá? Deu pra entender mais ou menos, né? Então, aí a Marjorie fica muito revoltada porque tentou matar ela e tal, não sei o que. E aí o que ela faz? Ela vai no hospital de transplante e pede para participar dos assassinos de Anubis. Diz, olha, eu preciso fazer isso em nome do Bengala, né? Porque, enfim. Então ela acaba entrando para o Assassinos de Anubis para descobrir por que esse cara foi... mandou matar a amiga dela lá. Muitas coisas acontecem também. Em cada parte desses livros acontecem muitas coisas que eu não posso contar tudo pra vocês, né? Porque eu já tô contando demais, né? E aí a gente passa para a terceira parte desse segundo livro, que é Tiago. Lembra do Tiago? O Tiago que era amigo do Sérgio que virou pai? Pois é, o Tiago. A gente vê o Tiago voltando para a cidade e sendo contratado por um cara, tá? Pra matar o Talico, que é o sobrinho do Dr. Lauro, tá? E aí o Tiago diz que vai fazer isso e tudo mais. Beleza, aí o Tiago vai lá no hospital
e pede pra falar com o Talibã. Quando chega lá, ele diz, ó, me contrataram pra matar você, e aí o que a gente vai fazer? Porque eu não vou lhe matar, porque não sei o que, em consideração ao pai, porque pai era meu amigo e tal, não sei o que, tá? E aí a gente começa a descobrir que existe uma outra ordem, que é o Olho de Horus, que é o inverso dos assassinos de Anubis. Essa Olho de Horus, ela quer que as pessoas mais fracas morram mesmo, porque são pessoas que estão atrapalhando a sociedade, tá? Que os mais fracos têm que morrer, porque aí vão ficar os mais fortes, e a partir dos mais fortes a sociedade vai funcionar, tá? Então não tem que estar salvando ninguém, não tem que estar fazendo transplante em ninguém, não tem que estar dando comida pra pessoa não morrer de fome. Tem que deixar as pessoas morrerem mesmo, porque é o natural da ordem, só assim vai ter ordem, se esses fracos morrerem, tá? E aí a gente tem um maior embate, muita gente morre, a gente descobre que um deles é um traidor, tá? É muita ação, gente, é repleto de ação esses dois livros, certo? E aí, depois que eu fiz esse apanhado geral pra vocês, que eu já contei um monte de coisa, já dei um monte de spoiler, mas é assim mesmo, porque senão não dava pra explicar, porque é muita coisa, né? Inclusive a gente tem até um ciborgue dentro desses personagens aí, que é muito massa, tá? E aí a gente tem todos esses personagens nesses dois livros, tá? Muita gente morre, muita coisa acontece, muita ação acontece, muita bala, muito machucado, mas eles continuam lá, firmes e fortes, tá? Eu não tenho esses livros físicos, o Everton Goulart, ele me mandou o e-book desses livros, tá? Eu li eles no Kindle. E aí, o que é que eu achei desses dois livros? Bom, o primeiro livro eu comecei a ler e eu disse, meu Deus, o que é que tem a ver tomate cereja com isso aqui, né? Eu comecei a ler e a primeira parte do livro eu achei ela mais lenta. Porque tinham muitas apresentações, tinham muitas circunstâncias, muitas coisas para serem mostradas, tá? E aí eu comecei a ler e disse, eu não acredito que eu não vou gostar desse livro, né? O rapaz falou comigo e assim, eu me empolguei tanto. Mas aí eu comecei a ler e quando começou a ação, né, do tomate cereja em si, eu comecei a dar muita risada. Eu comecei a dar muita risada, minha gente. Eu lia e ria, porque é muito cômico, tá? E aí comecei a me apegar pela história, né, pelos personagens todos. Assim, são diálogos muito interessantes. O Everton Goulart, ele tem uma criatividade fora do comum, porque são diálogos muito interessantes. O que é que acontece? Tá lá o tiroteio ocorrendo e as pessoas que estão atirando uma na outra, elas estão conversando. Elas estão dizendo assim, e aí, eu te acertei? Me acertou no braço. E eu te acertei? Me acertou na perna, tá? Então assim, é uma coisa assim que na hora eu só me lembrava dos filmes do Quentin Tarantino. Eu me lembrava tipo de Kill Bill, sabe? Porque eram umas coisas assim muito, muito cômicas. Até os próprios filmes da Marvel mesmo, Deadpool, eu lembrava muito disso, tá? Ele faz críticas muito fortes, muito ferrenhas à corrupção, principalmente aqui no Brasil, tá? Ele usa nomes que são parecidos, que faz você lembrar o nome original. Ele usa personagens que também são parecidos, que você consegue conectar com uma pessoa aqui, outra pessoa ali. E, assim, são coisas... É uma forma que ele tem muito diferente de fazer a crítica, tá? Porque você ter uma ordem de assassinos que mata corruptos e pega o órgão, né, pra fazer transplante, isso é muito engraçado, cara. Assim, é tão impactante que chega a ser muito cômico, tá? Então, assim, foram dois livros que eu amei. Eu amei ler esses dois livros. Tinha hora que eu parava e ria, dizia, não, isso não é possível, isso não tá acontecendo. Ele consegue fazer críticas sobre a política, ele consegue fazer críticas sobre sistema de saúde, ele consegue falar de amor, ele consegue ser engraçado. Então, assim, eu amei a leitura desses dois livros, eu indico bastante. Eu vou deixar pra vocês o link do Instagram do Everton Goulart, caso vocês se interessem pelos livros. E assim, Tomate Cereja, de fato, ele é o homem que não morre, gente, porque no segundo livro também acontece um monte de coisa e o homem tá lá, vivo,
tá? Termina o livro e ele continua vivo. E o final do segundo livro, que final foi aquele? Não, eu já entrei em contato com o Everton, já disse a ele, eu disse, pelo amor de Deus, quando o terceiro livro estiver pronto, mande pra mim, porque eu preciso, que agora eu tô viciada. É muito sensacional, é muito cômico. É um livro pra você ler, você rir e depois você bota a mão na cabeça e diz assim, poxa, realmente isso acontece. Realmente temos uma situação grave aí, tá? Então, por favor, não seja corrupto, porque vai que você encontra aí um dos assassinos de Anubis e você é pesado e pesa mais do que uma pena, você tá ferrado. Tá bom? Nesse vídeo eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Tchau!